Olha só, eu, eu não gosto, tá? Não me sinto bem, né, dar aula, tá? Hum, Vou usar até a palavra popular, entendeu? Jogando as formas no quadro, entendeu? No caso aí, tá? Eu não me sinto bem, tá? Que é o seguinte, o nosso objetivo, tá, é aplicação do eletromagnetismo, tá? certo. Partindo-se de uns determinados conhecimentos. Tá? Por coincidência, né, eu tenho gravado, né, na Hotmart eletromagnetismo avançado. Eu tenho o básico, né, que é mais para ensino médio, né, vestibular, né, no caso, né, e tem o outro que é avançado, né, onde eu deduzo detalhadamente, né, as equações de Maxwell, tá? Que nós vamos usar aqui. Tá? Mas nós vamos ver sob o ponto de vista matemático. Tá? Matemático. Então nós vamos pegar aqui, tá, as equações, no caso, né, as equações de Maxwell. Tá? Eu vou detalhar o máximo que eu puder. Tá? Aqui. Então aqui eu tenho, vou colocar aqui, então, nossa aula, né, 16/10, né, é o seguinte. Equações de... Tem um xizinho aqui, ó, de Maxwell, tá? Certo. Tá? São as equações de Maxwell, tá, do eletromagnetismo. São elas, né, que estão deduzidas, mas eu vou falar o máximo que eu puder sobre elas, tá? Tá? Porque nem sempre, né, quem faz, né, teoria de relatividade, né, teve principalmente quem fez engenharia, né, não teve eletromagnetismo. Por exemplo, eu fiz engenharia mecânica, né, fiz mestrado, né, no caso, doutorado, aliás, mestrado eu fiz pela metade, né, quase a metade. Tá? Depois tem uma história aí por quê. Tá? Eu terminei o PhD, nunca tive, né, aulas, né, sobre eletromagnetismo. Né? Tá? Na graduação, né, nos primeiros períodos, né, rapidamente, tá? Mas tudo bem. Então eu vou escrever as 4 equações de Maxwell. Né? Então, aqui são 4. Tá? Bom, vou chamar aqui equação 1, né, que é a divergência de E. Depois vou falar direitinho o que é o E, tá? Que é igual a 1 sobre epsilon de ρ. Tá? Depois vou falar direitinho aqui. Tá? A equação 2, tá? Isso aqui é para a lei de Gauss. Tá? A equação 2, tá? Eu tenho que a divergência de B, vou falar quem é B, tá? Igual a zero. Certo? A equação 3, eu tenho que o rotacional de E é igual a menos a derivada de B em relação... Repara, eu não falei ainda quem é E e quem é B, tá? E a última equação, né, é o rotacional de B igual a 1 zero, vou falar direitinho depois, J mais mi zero, epsilon zero, derivada de E sobre T. Isso aqui é a quarta. Então eu tenho 4 equações de massa. Então só. Quem é o E?
tá? Isso aqui é importante, tá? Que é o seguinte, eu tenho, no caso, tá? Eu vou escrever direitinho, tá? Cada um, escrever, eu vou falar, você vai entender. O E é um campo eletrostático. Tá? Depois eu vou falar, o Rho, tá? É minha carga, tá? Geralmente medida em coulomb. Depois eu vou falar sobre o epsilon zero aqui. O B é minha indução eletromagnética, tá? Porque você tem o seguinte, você tem um campo eletromagnético, depois eu apago, tá? Então até eu vou colocar aqui, ó. Você tem um campo eletromagnético, tá? Aqui mais, aqui menos, tá? Então você tem essas linhas aqui, tá? Então essas linhas aqui, né? O B é chamado indução magnética, tá? Já o E, né, é um campo eletrostático, tá? Você tem, por exemplo, o teu E, né, dependendo da carga, tá? Então você tem um campo eletrostático. Análogo ao campo gravitacional, tá? Você tem uma carga aqui, você tem força, etc, etc. Então, só para distinguir, o E é o campo eletrostático e o B, no caso, é a indução, é o campo eletromagnético, tá? E no eletromagnetismo, os dois trabalham, né, juntos, tá? Então você tem a chamada, né? Chamada, então eu vou apagar aqui. Você tem a chamada, né? Força de Loran. Meu F, né? Força igual a Q, que é mais, aqui você tem, no caso, né? Tem um U vezes, produto vetorial, de U vezes B. Tá? O U é a velocidade da partícula, né, no caso. Tá? E o B é a indução eletromagnética. Repara só que o E e o B estão sempre juntos. Tá? Mas na equação no caso de Maxwell, né? Repara, aqui está separado, né? Aqui já está junto, tá vendo aqui, ó? E aqui também já estão juntos, né? São os dois campos. Isso aí se deduz, tá? Isso aí se deduz. A minha pergunta é a seguinte: você tem intimidade com esses operadores? Divergência, rotacional, gradiente? Você tem intimidade? Hein? Infinidade, não, mas já usei bastante já. Sei. Por exemplo, fisicamente, né? O que é uma divergência de um vetor, entendeu? Tá? Rotacional de um vetor, é isso que eu estou perguntando. O que é um gradiente de um escalar, no caso? Tá? Isso aqui é importante. Você tem essa visão, se não tiver, para e vê aqui. Hein? Eu tenho essa visão, mas eu acho que eu preciso dar uma revisada. Não, eu sei. Tá, mas tudo bem, mas estou te falando. Que é o seguinte, aquilo que eu falei. Um detalhe, né, é a aplicação. Entendeu? A aplicação você pega lá, usa, tá? O outro é entender o porquê, entendeu? É diferente. Tá? Por exemplo, não tem problema nenhum, tá? Porque a ideia aqui não adianta, entendeu? Chegar, dar tudo bonito, bonitinho, chegar a uma forma, nossa, né? Não adianta, tá? Não é a minha forma de dar aula, tá entendendo? Que é o seguinte, olha só. Eu vou então, tá? Em vez de eu entrar no eletromagnetismo, tá?
eu vou dar para você, certo? O seguinte, você vai gostar, porque eu entro em muitos detalhes, tá entendendo? Ele pergunta mesmo, fala, tá? Que é o seguinte, eu vou pegar aqui, tá? Meu teorema de Gauss, tá? Primeiro, assusta, né? Teorema de Gauss, tá? Eu já vi, né, na literatura alguém chamar de lei de Gauss. Está errado, é teorema, tá? É teorema. Porque lei, você define a lei, você não demonstra a lei. Você não demonstra a primeira lei da termodinâmica, você não demonstra a lei de Newton, né? Tá? Você assume, né, como verdade, né? Com o postulado de Einstein, tá? Tudo bem. Então, é o seguinte, um detalhe até, né, para você enxergar bem isso aí fisicamente, tá? Em vez de eu deduzir o teorema de Gauss, eu vou aplicar, tá entendendo? Quando você enxergar a aplicação, você vai ver que é muito tranquilo, muito tranquilo. Você vai entender fisicamente. Olha que interessante. Olha interessante. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Inclusive, né? Nas deduções que eu vou fazer, né? No caso à frente, você vai precisar, né, da aplicação do teorema de Gauss. Tá? Você vai precisar nele. Tá? Então, olha só. Olha como é que é fácil. Eu vou popularizar. Olha só. Imagine você tenha uma sala de aula. Uma sala. Tá? Aqui você tem uma porta de entrada, tá? E aqui você tem uma porta de saída. Olha para você entender bem isso aí. Olha só. Suponha que entram aqui a entrada e aqui a saída. Suponha que o número de pessoas, N é o número de pessoas, tá? Que entram, seja, por exemplo, 10 pessoas por... Vou colocar... Eu sei que é muito rápido, né? 10 pessoas por segundo, tá? Vou colocar, né, 10 pessoas por segundo. Tá? Lógico, tem que entrar muito rapidamente, tá? Olha só. Aí, na saída, suponha que tenha 7 pessoas por segundo. Tá? Tá legal? Tá bom? Tá me ouvindo?